Vamos falar de trânsito agora, mas sobre uma questão legal que já chamou muito a atenção. Você costuma acender os faróis do carro quando dirige em alguma rodovia aqui no Distrito Federal? Bom, a gente vai saber agora com a Jéssica Nascimento como é que está essa legislação. A gente sabe que foi obrigatório, depois foi suspenso. Como é que ficou essa obrigatoriedade dos faróis, Jéssica? Perfeito, Porta Nova. Muito bom dia novamente para você, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Então, olha só, é o uso obrigatório de faróis baixos, né, durante o dia ali nas rodovias do Distrito Federal. Esse uso está suspenso desde novembro de 2016, Porta Nova. Essa decisão ela foi tomada após a Defensoria Pública entrar, né, com uma ação contra esse uso obrigatório e aí o Tribunal de Justiça acatou esse pedido. Então, desde novembro de 2016, ocorreu então essa suspensão de multas e também a suspensão de pontos na carteira que havia acontecido justamente por esse não uso do farol. E olha só, a iniciativa, ela partiu de um defensor público que é o Luiz Cláudio Souza, mas mesmo sem essa obrigatoriedade, a gente percebe, né, essa mania, esse costume, digamos assim, dos motoristas, eles usarem esse farol principalmente também nessas vias urbanas. Então, olha só, essa iniciativa partiu, né, do defensor público, ele trabalha ali no Núcleo de Assistência Jurídica de Ceilândia e ele percebeu, Porta Nova, segundo ele, né, a ilegalidade dos decretos que classificam as vias urbanas do DF como rodovia. Então, olha só, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, ruas, avenidas, como essa aqui que a gente está vendo agora em Vicente Pires, vielas ou também caminhos abertos à circulação pública, principalmente se tiverem, né, imóveis ao longo de toda a sua extensão, elas devem ser classificadas como vias urbanas. Apenas as vias rurais, que são pavimentadas, deverão ser nomeadas como rodovias. Então, segundo ele, com essa obrigatoriedade que existia antes de 2016 do farol, passou-se então a exigir o uso, né, da luz baixa dos faróis praticamente na porta de casa, nas garagens. Como a gente pode perceber aqui em Vicente Pires, realmente virou um costume dos motoristas, não só aqui em Vicente Pires, mas também em vários pontos do DF. E o defensor público ainda disse que essa medida, ela ia contra o Código de Trânsito Brasileiro. E a gente conversou com ele gravou um vídeo pra gente, explicou um pouquinho mais sobre o porquê também que ele entrou com essa ação. Vamos assistir. A Defensoria Pública do Distrito Federal propôs ação civil pública contra o Distrito Federal, o DR e o DETRAN, pedindo anulação das multas porventura emitidas em razão da utilização de faróis apagados no âmbito do Distrito Federal. A liminar foi deferida em novembro de 2016 e desde essa época ninguém pode ser multado por trafegar com faróis apagados. Em maio de 2018 foi proferida sentença confirmando a medida liminar e julgando procedentes os pedidos da Defensoria Pública. Mas por questões de ordem técnica, essa sentença foi cassada e o processo voltou a correr na primeira instância, mais especificamente na 7ª Vara da Fazenda Pública. Atualmente, os autos aguardam a realização de uma perícia que irá determinar as localidades no âmbito do Distrito Federal em que o uso de faróis ligados pode ser exigido. Após a realização da perícia, será proferida nova sentença. Até lá, aquela liminar concedida em 2016 continua valendo, ou seja, ninguém é obrigado a trafegar pelas vias do Distrito Federal com os faróis acesos. Pois é, Porta Nova, apesar, né, a gente acabou de ouvir ali o defensor público explicando, né, que não é obrigatório, então, o uso desse farol baixo, mas isso é o que a gente vê aqui nas ruas, né, todo mundo usando farol baixo, nas vias urbanas e também nas rodovias. Então, desde 2016, não é obrigatório o uso do farol baixo, Porta Nova. E você usa? Eu uso sempre, peguei o hábito e eu li várias pesquisas que mostram que acaba sendo mais seguro. Então, por uma questão de segurança obrigatória ou não, acabei usando, me acostumei e acaba que depois que a gente acostuma, fica natural, automático. Entra no carro, ligou, já acende o farol e sai andando com ele ligado. Eu acho que pode ser uma conduta interessante, já que torna a condição do trânsito um pouco mais segura. Obrigado, Jéssica, pelas informações ao vivo, falando lá de Vicente Pires. Até esse enquadramento dá a impressão de que ela está no meio da rua. Não tá, não tá. É só a perspectiva aqui por causa da imagem.